Bom dia, investidores. O foco do mercado nesta manhã, como eu falei agora há pouco, está na China, tá? Que está registrando recordes de casos de Covid-19 e que já implantou um lockdown crescente, tá? Tá caminhando para um número assim impressionante de pessoas sob lockdown. Notícia que está no nosso site suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá? A China voltou a decretar lockdown em cidades tomadas com um novo surto de coronavírus no país, o maior desde o início da pandemia. Como resultado, diversas companhias suspenderam suas atividades, prejudicando ainda mais as cadeias globais de suprimento. Grandes empresas como a Huawei Technologies, Tencent e a Foxconn, que é a grande fornecedora da Apple, interromperam as suas operações em Shenzhen, que é um grande polo industrial e tecnológico que contém um dos principais portos do país. Além disso, várias fábricas na região, também várias empresas em Taiwan ligadas a componentes eletrônicos fundamentais, como placas de circuito e telas sensíveis ao toque, também interromperam as atividades. As empresas planejam manter a suspensão das atividades até o próximo domingo, dia 20, quando o período de isolamento deve terminar em Shenzhen. A cidade, com mais de 17 milhões e meio de habitantes, teve todos os seus serviços de transporte paralisados, além das empresas de atividades não essenciais, tá? E isso agora está crescendo, está crescendo. Peguei matéria aqui também do G1 na manhã desta terça-feira. China registra 5 mil casos de Covid e confina quase 30 milhões de pessoas, tá? Quase 30 milhões de pessoas. É o maior surto de Covid-19, mas olha que indiferença, né? A gente está falando do maior surto de Covid-19 na China, mas estamos falando de 5.280 casos nas últimas 24 horas, né? 5.280 casos, gente, é um período de 2 horas no Brasil, né? É que aqui ninguém liga, mas lá na China é um belo de um problema, né? Porque o governo tem essa política de tolerância zero, justamente essa política de tolerância zero acabou gerando, de fato, essa desorganização da cadeia produtiva, gerou um sucesso no enfrentamento à pandemia, sem dúvida nenhuma, né? Não dá nem para comparar a taxa de letalidade por Covid-19, a taxa de transmissão por Covid-19 lá na China com aqui no Brasil. Taxas de vacinação muito altas, é um outro cenário, tá? A questão não é que as pessoas estão morrendo na China, não, né? Elas estão vacinadas e tal, mas as contaminações estão crescendo, o governo mantém essa política de tolerância zero, ele vai identificando casos aqui e ali, e não tem essa, não. Na China, os caras fecham tudo, né? E fecham as fábricas também. Isso tem impactos nos preços das commodities, isso tem impacto nas expectativas de pressão inflacionária, porque, óbvio, desorganiza, né, toda a cadeia produtiva global, e isso sempre fica no radar dos investidores, tá? Inclusive, pessoal, falando de petróleo, não vou nem falar de petróleo agora, vou falar de petróleo daqui alguns minutinhos, mas para vocês verem, né, essa questão do lockdown lá na China já está impactando fortemente os preços das commodities. Petróleo, sobre o qual falaremos mais adiante, e também minério de ferro, né, que caiu 5,23% lá no porto de Qingdao, na China, nesta terça-feira. É uma queda importante, a tonelada está cotada a $136,19, né? É cautela com esses lockdowns para conter a disseminação da Covid-19, é o temor de que essas possíveis políticas Covid-0 afetem a demanda pelo minério de ferro. Então, nós podemos sim ver os efeitos disso nas ações da Vale, da CSN, da Usiminas, da Gerdau e nas subsidiárias ali, né? CSN Mineração e Gerdau também, tá? Então, tudo isso fica no radar dos investidores hoje. Lembrando que ontem as ações da Vale já ficaram entre as maiores quedas do Ibovespa, já refletindo essa questão do lockdown, que agora está se agudizando, está se tornando um pouquinho mais grave, tá? Vamos sempre prestar atenção nisso.